demorada a identificação também dos corpos, as vítimas desse acidente. A repórter Glória Vanek está neste momento no Instituto Médico Legal. Alguma previsão, Glória, de quanto tempo vai demorar essa identificação das vítimas? Não, Chico, sem previsão, porque os corpos estão muito carbonizados. Só para se ter uma ideia, dos 53 corpos que chegaram aqui ao IML, 52 estão sem identificação. O único identificado é de Oswaldo Luiz de Souza, de 49 anos. Ele era dono de uma empresa de transportes que utilizava os serviços da TAM. Um muro caiu sobre ele na hora do acidente e ele morreu no local. Às 6h30 da manhã deveriam sair voos fretados de Porto Alegre com destino a São Paulo com parentes das vítimas. Mas a informação que nós tivemos é que esses voos já estão atrasados e ainda não há uma previsão de saída. Os feridos do acidente foram levados para vários hospitais da Zona Sul de São Paulo. Este hospital da Zona Sul foi um dos primeiros a receber as vítimas do acidente com o avião da TAM. Pelos corredores, as pessoas procuravam por notícias de parentes. Quem sobreviveu contava o que aconteceu. Caso do motorista Robson Caetano, que estava no terminal de cargas da empresa. Quando a gente escutou aquele primeiro impacto, né? Aquele primeiro barulho de explosão, a gente até pensou que seria um acidente num posto de gasolina. Mas aí na segunda explosão, que teve um pouco mais forte, quando a aeronave já estava lá dentro do terminal, a gente viu que as estruturas do prédio começaram a cair, né? Parede, desabar e tal. Foi só o tempo de um pegar na mão do outro e correr para fora. Dona Arlete recebeu um telefonema do filho, Renato. Ele estava no segundo andar do terminal. Aí eu passei o celular dele para os bombeiros. E os bombeiros ligaram e conseguiram. Conseguiram, ele está bem. O sobrinho de Albino estava no prédio, trabalhando, e pulou da janela para escapar. Ele pulou do segundo ou do terceiro andar. Precisou pular, no desespero, né? O médico Douglas foi um dos primeiros a chegar para o socorro e já não tinha muitas esperanças. Nós não gostaríamos de falar sobre isso, até porque sabemos que tem uma expectativa dos familiares, mas a gente, realmente, a situação é muito crítica. Houve um incêndio importante com inalação de gás muito importante. Um grupo de médicos legistas veio até o local do acidente para ajudar na identificação dos corpos. Mas o trabalho foi difícil porque os passageiros estavam carbonizados. À noite, os carros começaram a chegar à sede do IML Central, em São Paulo. É lá que será feita a identificação de todos os mortos no acidente. Pois é, pelo número de vítimas, esta é a maior tragédia da aviação brasileira até hoje. 176 mortos confirmados no avião. A companhia TAM chegou a falar em 180, né? Há controvérsias ainda quanto ao número. Isso sem contar outras vítimas que estavam dentro do prédio e pelo menos uma pessoa que o comandante do Corpo de Bombeiros falou há pouco, que estaria num carro, num posto de gasolina, no momento do acidente. E tudo isso aconteceu quando o avião estava terminando seu voo. São Paulo, terça-feira, 18h45. Trânsito congestionado numa das principais vias da cidade. Movimento intenso no aeroporto de Congonhas. E um funcionário da Infraero testemunha uma manobra que não deu certo. Um Airbus A320 da TAM decolou de Porto Alegre às 17h16. Era o voo JJ 3054. 2h30 depois, o piloto tocou o solo em São Paulo. Mas não conseguiu parar. Tentou subir novamente. Também não deu certo. O avião atravessou as pistas da Avenida Washington Luiz, que fica em frente ao aeroporto, e só parou no prédio do terminal de cargas da própria TAM. Esta mulher viu o avião passar bem perto dela. A roda dele bateu na frente do meu táxi parou com tudo. E aí do lado ele bateu a asa no depósito da TAM e aí explodiu o avião. Quando eu consegui entrar na avenida, realmente foi horrível, o fogo praticamente quase atingiu meu carro mesmo. Foi por Deus. Passageiros e pilotos que estavam em outros aviões na pista de Congonhas conseguiram enxergar as labaredas. Nós estávamos dentro do avião, pronto, já para taxiar, para decolar. E aí cancelou, fechou o aeroporto, quando a gente olhou, estava aquele clarão assim. Esse piloto decolou logo após o acidente, antes da pista ser interditada. Nós estávamos correndo na pista, eu ouvi pelo rádio alguém assim gritando, vira, vira, vira. E um pouco depois, instantes, segundos depois, eu vi uma bola de fogo. A torre pediu para que eu abortasse a decolagem. Só que não tinha como fazer isso, porque eu já tinha uma velocidade alta, o
próximo ao fim da pista e prosseguir a decolagem. No chão, a correria de quem estava por perto e a chegada das primeiras equipes de bombeiros, retratadas por um cinegrafista amador. Nessas imagens explosivas, as tentativas iniciais de combate ao fogo. O vento forte alimenta as labaredas e elas ultrapassam a altura do prédio. Esta foto mostra como era o depósito de cargas da TAM, um lugar que funcionava 24 horas e todos os dias, por volta das 7 horas, cerca de 300 pessoas costumavam estar ali. Nesta terça-feira, algumas chegaram a pular pela janela para se salvar. Fogo e destruição. Do avião só foi possível identificar o leme vertical, a parte da cauda, e a caixa preta, que pode esclarecer o que realmente aconteceu, foi encontrada a 1h20 da manhã. No mais, apenas ferros, retorcidos. Assim também ficou a cobertura do posto de gasolina ao lado do depósito de cargas. Às 2 horas da manhã começou a sair fumaça branca de lá de dentro do depósito de cargas da TAM. Sinal de que só 7 horas depois do acidente, os bombeiros conseguiram controlar as chamas. E aí sim, no meio da madrugada, começou de uma forma mais intensa o trabalho de resgate das vítimas. Vamos agora falar com o repórter Fábio Tucci, ele está no helicóptero da Rede Globo sobrevoando essa região. Fábio aí operando o aeroporto, né? Pois é, Chico, a gente está observando aí já movimento de aeronaves taxiando aqui em Congonhas. Nós já observamos pelo menos 5 aeronaves, 2 delas da TAM, já decolaram por aqui, não houve por enquanto nenhum pouso. A gente observa aí que os aviões estão usando até este momento apenas a pista auxiliar de Congonhas, que é menor, cerca de 500 metros menor do que a pista principal. A principal que foi justamente aquela que deu origem ao acidente. É onde ia pousar o avião que acabou se acidentando com o prédio da TAM Express do outro lado da avenida. A gente observa aí agora uma das cabeceiras da pista, foi justamente por essa parte da pista principal de Congonhas que o avião saiu em direção ao prédio do outro lado da avenida. A gente tenta aí avistar alguma marca de frenagem da aeronave ou até alguma marca sobre a grama que indique o desvio que o avião fez à esquerda, já que ele saiu do alinhamento da pista, mas dessa distância aqui a gente não consegue observar nenhum sinal. E logo aí, à esquerda, então, o final da cabeceira da pista principal de Congonhas, e a gente observa, então, a fumaça que vai saindo do local do acidente, o local que continua sendo consumido ainda por alguns pequenos focos de incêndio. Chico. Fábio, vamos ver a pista principal de Congonhas, que está operando nesse momento a pista auxiliar, não a principal. Nós vamos mostrar essas duas pistas, essa informação é importante, porque a pista principal acaba de sofrer uma série de reformas. É a primeira pista que você vê aí no centro da tela, esta é a pista principal. Lá no fundo, no alto da tela, começa lá, ó, mais escura, asfalto mais escuro, a pista auxiliar. Esta pista principal deveria conter umas ranhuras, né, que os técnicos chamam de grooving, que é para ajudar a frear o avião. Né? Antes da reforma, essa é a pista auxiliar, esta aí, né, pela qual estão partindo e pousando aviões neste momento no aeroporto de Congonhas. Essas ranhuras ajudam a frear o avião, principalmente quando a pista está molhada. E por falta dessas ranhuras, antes da reforma do asfalto da pista, o aeroporto de Congonhas foi fechado várias vezes. Desta vez, a obra terminou, as ranhuras ainda não foram feitas e há 2 dias um avião da Pantanal, né, deslizou, derrapou nessa pista. E ontem eram intensas as conversações entre pilotos e controladores de tráfego aéreo, falando exatamente que a pista estava provocando derrapagem nos aviões. Vamos conversar com o engenheiro especialista em transportes aéreos, que está aqui conosco, da Escola Politécnica da USP, o engenheiro Jorge Leal Medeiros. O senhor diria que isso foi um acidente anunciado a partir desta derrapagem do avião da Pantanal e de tantas conversas ontem entre pilotos e controladores que a pista estava escorregadia? Há um bom indício, Chico, há um bom, ótimo indício de que isso daqui poderia voltar a acontecer. A pergunta que fica, que eu acho que é a mais importante para contribuinte, para o usuário do transporte aéreo é: por que no aeroporto de Congonhas essas obras de pista que já estavam sendo necessárias há mais de 2 anos atrás, por que elas foram colocadas de uma prioridade secundária em relação
as obras de ampliação do terminal de passageiros. Que é por que primeiro o terminal de passageiros, lojas, etc., e a pista? Para que privilegiar o conforto e o investimento da segurança? E por que não fizeram novas sanhuras? Por que elas não estão feitas aí? O concreto tem que curar, o pavimento tem que curar um pouco, esperar 30, 45 dias para